Olá, estudante da terceira série. Nesse vídeo, vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Uma guerra que vai se desenvolver envolvendo vários países europeus, várias nações. E que uma das grandes características que você vai ter nessa guerra é um forte ímpeto do movimento nacionalista por parte de todos os países envolvidos. Nacionalismo inglês, nacionalismo alemão, nacionalismo francês, nacionalismo russo. Todo esse elemento vai se tornar muito importante para justamente você desenvolver uma guerra de longa duração. Como que uma pessoa vai aguentar passar por privações por tanto tempo, conviver com cenas de horrores tantas vezes, tá? Essa vai ser uma guerra muito importante para a gente compreender a Europa. E ela era uma promessa enganosa. Ela era chamada, eles falavam que era uma guerra para acabar com todas as guerras. Seria uma guerra que resolveria todos os conflitos, todas as disputas e que então a humanidade e principalmente o continente europeu teriam um longo período de paz e prosperidade e não haveriam mais conflitos, não haveriam mais disputas. Doce ilusão. Certo? A destruição causada pela guerra nunca foi vista antes algo assim. Foi uma destruição muito grande, grande quantidade de mortos, grande quantidade de feridos, a devastação do próprio meio ambiente, das cidades. Foi uma guerra extremamente criativa em desenvolver novas técnicas militares, como a gente pode ver aqui, com o desenvolvimento da aviação de guerra, usada em larga escala nessa guerra. Já tinha sido usado a aviação para alguns conflitos, um ou outro, mas é a primeira vez que vai ter uma aviação de larga escala. A construção de tanques de guerra, muito importante. A construção de metralhadoras, armas de repetição cada vez mais rápidas, podendo disponibilizar uma grande quantidade de munições contra a tropa inimiga, ao mesmo tempo o uso de máscaras de gás, por causa justamente do uso de armas químicas que foram desenvolvidas nesse período, e também foi o período da revolução na construção de encouraçados e barcos de guerra, cada vez maiores e cada vez mais bem equipados com canhões, metralhadoras e baterias. Você sabe o que significa a palavra estopim? Estopim é aquilo que dá início a grandes consequências. Por exemplo, aquele fio da banana de dinamite que você acende, ele queima e explode toda a dinamite. Você já parou para pensar como a morte de um herdeiro de trono, como a morte de um herdeiro de uma monarquia pode mexer com a vida de milhões de pessoas em todo o continente europeu e em todo o planeta Terra? Uma vida, será que ela vale milhões de vidas? Como que o imperialismo que acontecia na África e na Ásia, aquelas disputas que eles tinham no continente africano, no continente asiático, foi parar numa grande disputa e guerra dentro da Europa? Porque antes as disputas eram na África e na Ásia. De repente, tudo recaiu dentro da Europa, criando então esse conflito de grandes proporções e que vai ter atividades também na África e na Ásia. Por isso que a gente chama de Primeira Guerra Mundial, pela quantidade de países envolvidos, pela quantidade de povos envolvidos nesse conflito. Tá? Então, nós temos aqui uma dica do estopim para a gente. Um herdeiro de trono. Um trono, o trono da Áustria, uma guerra que a humanidade inteira vai ter que enfrentar. Essa pessoa aqui, essa é a fotografia do herdeiro do trono, minutos antes dele ter sido assassinado. Esse assassinato aqui é o que vai definir o futuro da Europa. Então, um herdeiro, uma monarquia, um trono, uma guerra. E, por outro lado, nós temos, então, o assassino que vai iniciar essa guerra. Um rebelde. Uma pessoa, um jovem, um estudante rebelde, um grande nacionalista. Olha o movimento nacionalista aqui, sempre presente quando a gente fala da Grande Guerra. Mas, além de ser um rebelde, além de ser um nacionalista, ele foi um assassino. Sendo um assassino, ele vai fazer a Europa afundar na maior guerra que já foi vista pela humanidade até então. Nesse vídeo, nós falamos sobre a Primeira Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.